Olá, hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2022. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. No dia de hoje, daremos continuidade ao estudo que temos feito com a ajuda do livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do autor John Stott. Hoje estudaremos o capítulo número 12 desse livro, cujo título é Mulheres, Homens e Deus. É claro que esse assunto é um assunto muito amplo e, obviamente, não temos nenhuma pretensão de esgotar esse tema. Na verdade, sequer iremos tratar todo o capítulo 12 devido às nossas limitações de tempo. Mas tentaremos, na medida do possível, abordar alguns temas bastante relevantes. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Pedimos a Ti, Senhor, discernimento e sabedoria para que possamos absorver da melhor forma possível esses ensinamentos. É o que te pedimos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, então, conforme vinha falando, o capítulo do livro que iremos estudar hoje chama-se Mulheres, Homens e Deus. E o título do livro é O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E o primeiro ponto que eu trago aqui para que possamos analisar é a questão da igualdade entre homens e mulheres. E provavelmente você deve estar se perguntando, como assim igualdade entre homens e mulheres? Porque quando observamos a sociedade que estamos atualmente, não é possível observarmos igualdade. E eu nem estou me referindo só ao mundo ocidental. Na verdade, em qualquer lugar do mundo que você possa observar, provavelmente você não vai encontrar igualdade entre homens e mulheres, seja em termos de representatividade política, seja em termos salariais, seja em termos até mesmo de direitos. Onde você olhar, você provavelmente não vai encontrar essa igualdade. Porém, nós precisamos pensar o seguinte: será que sempre foi assim? Será que nunca existiu igualdade entre homens e mulheres? Talvez uma resposta precipitada possa ser justamente no sentido de que nunca houve. Porém, quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 27 e 28, nós podemos ler o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observando esses dois versículos, podemos constatar que Deus criou tanto o homem quanto a mulher de forma igual. Ou seja, não existia até aquele momento nenhum indício de desigualdade, pois a ordem do Senhor foi igual para ambos até aquele momento.
Porém, chegamos então ao seguinte ponto. Em que momento isso mudou, na verdade? E a resposta para essa questão está ainda no livro de Gênesis, porém 2 capítulos à frente, ou seja, no capítulo 3, onde podemos ler o versículo 16, que fala: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Podemos observar que foi justamente foi justamente após a queda que começou essa diferença, essa desigualdade entre homens e mulheres. Ou seja, o problema veio do pecado e não da criação. É importante termos essa diferença em mente. Mas existe a boa notícia. E a boa notícia é que o nosso Salvador, Jesus Cristo, morreu por nós e lavou-nos do pecado. Então, nós podemos ver no livro de Gálatas, no capítulo 3, nos versículos 27 e 28, que essa diferença foi recuperada. Ou seja, vamos ver aqui, versículos 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então podemos ver aqui que diante de Deus, tanto homens quanto mulheres são iguais. Não existe diferença na visão de Deus para nenhum dos dois sexos. Da mesma forma como também não há diferença de etnia, seja judeu, seja grego, não há diferença em se é escravo ou se é senhor, né? De forma alguma existe diferença na visão de Deus sobre nós. Então, até esse momento aqui, a primeira conclusão que nós podemos tirar é que a igualdade sexual foi estabelecida na criação, ela foi pervertida pela queda, porém, ela foi recuperada pela redenção em Cristo Jesus. Observamos também, durante o Pentecoste, que o Espírito foi derramado igualmente sobre homens e mulheres também. Então, verificamos que não existe desigualdade diante de Deus entre homens e mulheres. Mas a história não para por aí. Daremos agora um outro ponto que precisamos analisar, além da igualdade, que é a complementaridade de homens e mulheres. Porque, na verdade, igualdade não significa necessariamente identidade. Então, é necessário que possamos reconhecer as diferenças que existem entre homens e mulheres. Ou seja, papéis e identidades distintos não são incompatíveis com igualdade de valor.
Ou seja, o fato de que homens e mulheres possuem o mesmo valor não faz com que ambos precisem necessariamente ter os mesmos papéis e identidades, de forma alguma. Uma frase que ilustra muito bem esse ponto, ela foi traga pelo autor, né, do livro, John Stott, mas essa frase ela é de autoria de Pedro Lombardo. Tá? Ele disse essa frase por volta do ano 1157, que diz o seguinte: Eva não foi tirada dos pés de Adão para ser sua escrava, nem de sua cabeça para ser sua senhora, mas de seu lado para ser sua parceira. É importante, então, termos também isso em mente, que, além da igualdade, existe uma complementaridade de homens e mulheres. Então, homens e mulheres precisam deixar de se ver como opostos para que, ao invés de competir, possam cooperar entre si. Essa conclusão ela também foi traga por John Stott no seu livro. Eu achei assim, bastante interessante. Porém, a história ainda não acaba aí, porque o apóstolo Paulo ele não escreveu apenas uma carta aos Gálatas, ele escreveu cartas a outras igrejas também. E uma das cartas a primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 3, traz a seguinte mensagem: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, esse versículo, ele nos traz a questão da liderança masculina, pois ele trata, ele identifica, né, o homem como o cabeça da mulher. E então surge um paradoxo, pois ao mesmo tempo vemos aqui o apóstolo Paulo colocando a liderança masculina, porém nós acabamos de ver aqui no Gênesis a questão da igualdade sexual. Então, trata-se de um ponto que é preciso ser olhado com mais minúcia para que possa ser melhor compreendido. O primeiro ponto que nós temos que pensar em relação a esse tema, desse paradoxo entre a liderança masculina e a igualdade sexual, é que o conceito de liderança autoritária, ele não condiz com igualdade sexual. Então, já sabemos que essa liderança a qual o apóstolo Paulo se refere em sua carta aos Coríntios não é uma liderança autoritária, pois senão ela estaria entrando em conflito com a igualdade sexual que nós já vimos estar lá no livro de Gênesis. Por outro lado, nós também não podemos rejeitar o ensinamento de Paulo sobre homens e mulheres. Definitivamente, rejeitar esse ensinamento não é uma opção para os cristãos, pois por qualquer argumento que usássemos para rejeitar o ensinamento de Paulo, este mesmo argumento seria utilizado para rejeitar os demais argumentos de Paulo sobre outros aspectos, como, por exemplo, o casamento, o divórcio e até mesmo a salvação. Então, nesse sentido,
a conclusão que chegamos para esse ponto do nosso estudo é que, sim, existe um paradoxo entre liderança masculina e igualdade sexual, porém, para solucionar esse paradoxo, é necessário que haja uma harmonização entre igualdade e liderança. Ou seja, essa liderança não pode ser do tipo autoritária, pois estaria em conflito com a igualdade. Então, caminhando no nosso estudo, podemos observar que Paulo ele não escreveu apenas a Epístola aos Gálatas e apenas Epístolas aos Coríntios, mas Paulo também escreveu Epístola aos Efésios. E o capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios é justamente o capítulo que traz a solução para esse paradoxo. E aqui até eu abro um parênteses para destacar que uma das coisas maravilhosas que a Bíblia tem é isso, porque a Bíblia ela é explicada por ela mesma. Ela mesma traz a explicação daquilo que nós não conseguimos muitas vezes compreender em um primeiro momento. Então, eu vou ler aqui o capítulo 5, né, do livro da carta de Paulo aos Efésios, porém apenas do versículo 23 até o versículo 29. Então a palavra diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é importante observarmos que Cristo é o cabeça da igreja, pois é o salvador do corpo. Isso está aqui no versículo 23, que acabei de ler. Esse é o sentido que devemos observar quando ele fala da questão do homem ser a cabeça da mulher. Porque a essência da liderança da igreja por Cristo é justamente o seu amor sacrificial por ela, porque Cristo morreu na cruz pela igreja, né? E o que se espera do marido, por ser o cabeça da mulher, é justamente esse amor sacrificial. Ou seja, a liderança do marido sobre a esposa jamais pode ser de autoridade ou de controle, mas sim de cuidado e responsabilidade. Esse é o ponto que devemos observar, conforme vimos aqui nos versículos 28 e 29, porque diz que os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, ou seja, com cuidado, né? E antes, no versículo 29, antes
a alimenta e dela cuida. Ou seja, precisa ter cuidado e responsabilidade com ela. Esse é o ponto que precisa ser esclarecido, tá? Então, a que conclusão chegamos, né? Que os cristãos devem dar testemunho desses dois princípios bíblicos, né? A questão da igualdade sexual e liderança masculina na igreja, no lar e na sociedade, pois vimos que esses dois princípios bíblicos, eles não são conflitantes, muito pelo contrário, eles andam juntos. Então é preciso que tenhamos sempre isso de forma clara em nossas mentes e nos nossos corações. Bom, vamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. E então vamos fazer uma breve oração. Senhor, obrigado pela oportunidade desse momento de aprendizado que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Senhor, por termos a Bíblia, para que possamos aprender com ela, Senhor, pois sabemos que ela é a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.